Versículo número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Repetindo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O tema hoje que eu quero tratar é justificados em Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Mas antes eu quero falar o que é uma justificação. Irmão, a justificação, de uma maneira bem simples, eu vou montar aqui um cenário. A justificação é semelhante quando eu e você na nossa casa, no nosso lar, nós às vezes somos surpreendidos com a esposa, no meu caso, ou no caso das irmãs, o marido, perguntando: por que você tirou isso aqui desse lugar? Ou então a gente vai procurar alguma coisa, acontece muito, a gente vai procurar alguma coisa e a esposa tirou do lugar. Meu Deus. Aí você pergunta: por que tirou do lugar? Olha, aí está uma acusação. Sim, aí está uma acusação. Aí está, num primeiro momento, um entendimento de erro, de falta. Sim, porque se eu deixei algo no lugar, eu quero que fique naquele lugar. Mas a esposa ou o marido diz: eu tirei porque estava atrapalhando na penteadeira, eu tirei porque estava atrapalhando no banheiro, eu tirei porque aí não é o lugar disso, né? Ou seja, a esposa, o marido se justificou. Então, justificação é o ato de declarar que alguém está correto, alguém está justo, alguém está certo. E mais especificamente no Antigo Testamento, a palavra justificação, ela está dentro do escopo da palavra hebraica tzidik, né? Ela tem as suas variações, mas ela está dentro da palavra tzidik, né? Que é justiça, que significa alguém que está correto, alguém que age com um comportamento que é aceitável, um comportamento que é considerado direito. Isso é ser justo. Então, justificar é simplesmente o ato de declarar, considerar que alguém está justo, alguém está correto. E mais lindo ainda, que no Novo Testamento, essa palavra vai aparecer no grego de kaiosine, que significa livrar alguém de culpa. Ela está envolvida como se fosse num processo judicial, sabe? É semelhante a quando às vezes a nossa água, né? Às vezes vem e corta a nossa água, mas você olha teus talões, isso acontece. Os talões, olha, está tudo pago, por que cortaram a minha água e minha energia? Você foi punido, tá? Você foi considerado culpado. Mas aí você vai no PROCON, você vai na Justiça Comum, você vai atrás e você consegue ser declarado, justificado dessa dívida, tá? Desse ônus. E aí você sai livre, a sua água é religada, você até recebe às vezes um dano moral, né? Um dinheiro em dano moral, né? Uma indenização. Então assim, a justificação é esse processo de declarar que eu estou justo, que eu estou correto. O primeiro, eu vou entrar, já passei a introdução, eu vou entrar no tópico 1, né? Por que a justificação é tão importante, né? Vamos lá em Deuteronômio capítulo 6, o versículo 25. Louvado seja Deus. Deuteronômio capítulo 6 e o versículo de número 25. Por que a justificação é tão importante? Danúbia Milhomem, obrigado pelo carinho, Deus os abençoe. Previamente já oramos aqui por você, pela sua família, viu? Pastor Cildomar Soares Nogueira, conterrâneo, né? Deus os abençoe. Você tem aí uma pessoa na sua família muito abençoada, que é muito querida nossa, a irmã Benavenuta, lá na Aliança Tocantins, é uma pessoa especial. Deuteronômio, capítulo número 5, capítulo 6, melhor, e o versículo 25. Olha por que a justificação é importante.
E será para nós justiça ou justificação quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Louvado seja o Senhor. Por que a justificação é tão importante? Porque é tão importante eu ser declarado justo. Igor Souza aí, operador, está já no caminho aí de operador do direito, né? Quase aí, tirando a OAB. Deus os abençoe, vos conceda êxito e vitória nesse assunto. Obrigado pelo carinho de estar conosco. Pessoal, vocês estão aí, compartilhe a live aí no seu Facebook aí, compartilhe aí, nos ajuda para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Por que é importante a justificação? Por quê? Porque eu só sou justo quando eu cumpro a vontade de Deus. Eu só serei justo quando eu faço aquilo que Deus ordena, ou quando eu deixo de fazer aquilo que Deus proíbe. E aqui eu vou dar uma demonstração bem simples. Às vezes nós pensamos, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu estou enquadrado, eu sou uma pessoa que ajuda os outros e tudo mais. Mas você está falando na esfera humana, meu querido, minha querida. E a nossa dívida não foi adquirida com seres humanos. É por isso que a justificação é tão importante. A minha culpa, o meu erro não é com o ser humano. Apesar de que através do meu relacionamento com os seres humanos, com as outras pessoas, eu também tenho culpas diante de Deus. Mas a minha falta grave, o meu erro grave não foi com os seres humanos. Porque com as pessoas eu me desculpo, tá? Com as pessoas eu me justifico. Lobinho Wilton, colega de trabalho, obrigado pelo carinho, está aí conosco, um abraço, meu companheiro, um abraço para você e para sua família, viu? A minha culpa que eu adquiri foi com Deus, porque olha, Êxodo, capítulo 20, não furtarás. Irmão e irmã, nós estamos num mundo polivalente. Será que às vezes eu já desejei tomar o lugar de alguém? Será que às vezes eu já desejei tomar o cargo de alguém? Olha aí, já estou em culpa, em falta, não com homens, mas com Deus. Olha, não dirás falso testemunho, lachon hará, ou seja, a língua má, não significa falar das atitudes de alguém, não significa falar algo de verdade que aconteceu, uma história que aconteceu com alguém, um erro de alguém, não. Isso aqui é eu falar coisas que eu não tenho certeza acerca das pessoas. Será que já fizemos isso? Será que fazemos isso? Aqui também se enquadra mentira. Eu falar alguma mentira, uma mentirinha, às vezes para me escapar, me livrar aí de alguma situação complicada, né? Será que já mentimos? Pois é. E tudo isso nós fizemos contra o nosso Criador. Nós fizemos contra Deus. A nossa culpa foi adquirida contra Deus. Não foi com seres humanos. Por isso que a justificação é tão importante. Louvado seja o Senhor. Quando você vai no Salmo 14, versículo 3, lá diz o seguinte: o Senhor olhou dos céus para a terra para ver se havia alguém justo, alguém que buscasse ao Deus e tivesse entendimento. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Louvado seja o Senhor. Eu acabei de lembrar de um versículo aqui que não está aqui onde eu escrevi aqui. Olha só, por que nós carecemos de justificação? Aqui, Isaías, capítulo 64 e o versículo 6, olha só: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Olha aí,
Nós fazemos justiças e bondades, isso aí é agradável diante de Deus, sim. Nós temos uma pessoa que consegue se relacionar bem com as pessoas, nós temos uma pessoa que perdoa muito fácil, isso é bom, é agradável diante de Deus, sim. E é muito importante e faz parte da vida cristã, sim, da vida da fé em Deus. Porém, a culpa que nós adquirimos não foi contra pessoas. A nossa culpa que adquirimos foi contra Deus, nos seus mandamentos, nas suas ordens. Isso desde o início da humanidade. Em Gênesis, nós pecamos na primeira lei: não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Não coma o fruto que está no meio do jardim, não coma. O ser humano desobedeceu. Nós vamos lá, Caim e Abel, Deus deu a oportunidade do ser humano se apresentar com sacrifício. Caim mata Abel, primeiro homicídio. Aí o ser humano já erra de novo. Aí nós vamos para Noé. Noé saiu da arca e ele se apresentou nu quando Deus tinha coberto o homem, a sua nudez. Então Noé também cometeu um erro, e até amaldiçoou seus filhos. Não foi para isso que Deus criou o homem, não foi para amaldiçoar a terra. Então Noé também errou. E aí dá para a gente entender que às vezes são coisinhas pequenas que nós pensamos pequenininhas, mas ofendem a Deus. São coisas que ofendem diretamente o Criador, porque Ele é santíssimo. Como diria meu pastor Idail de saudosa memória, meu pai ministerial, ele sempre dizia assim: Deus é santíssimo, a justiça dele é muito fina, e a justiça dele cobra a punição do pecador que o ofende. Por isso a justificação, e nós tratamos de justificação, é tão importante. Olha aqui, Romanos capítulo 1, versículo 18, meu irmão e minha irmã. Vá marcando aí na sua Bíblia, na hora que você precisar, você sabe direitinho onde encontrar. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, que é maldade, injustiça, significa não fazer o que é reto, o que é certo, o que é justo, dos seres humanos, que transformam a verdade de Deus em injustiça. Em um versículo teremos duas vezes a palavra injustiça. Ou seja, Deus se ira, Deus é contra tudo isso. Deus é contra as práticas más dos homens. Olha, meu irmão e minha irmã, sabe aquela vez que você foi que nós às vezes fomos incompreensivos com a dor de alguém? Aquilo irou Deus. Deus não se agradou. Por mais que nós conseguimos restabelecer a amizade com alguém, nós ofendemos Deus. Sabe aquela vez que você maltratou seu filho, a sua filha, sem necessidade? Aquilo irou Deus. Sabe aquelas vezes que você contrariou, desrespeitou, maltratou o pai, a mãe, desobedeceu ele e ela? Aquilo ofendeu a Deus. Sim. Então nós acumulamos culpas, injustiças diante de Deus continuamente. Por isso a justificação é tão importante. Por isso que nós carecemos dela, para fortalecer a nossa fé. E agora eu vou com muita alegria para o segundo ponto. Justificação pertence exclusivamente a Deus. Isso aqui são anotações minhas, meus irmãos e minha irmã. Eu não pego nada de internet, é anotação minha. Esse negócio da gente ficar buscando trem aí artificial não é bom não. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia Sagrada. Ela é que é boa, ela é que é rica, ela é que é saudável para a nossa fé, Olha aqui, justificação pertence exclusivamente a Deus. Salmos número 32, versículo 1 e 2. Salmos de número 32. Louvado seja o Senhor. Me acompanhe aí. Salmo 32, versículo de número 1 e 2. Bem-aventurado, essa palavra significa também, quão feliz. Olha aí, você já está sabendo o que significa bem-aventurado. Quão feliz, celestialmente feliz, espiritualmente feliz, a pessoa cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quão feliz a pessoa a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano.
engano. Epa, peraí. Então Deus é que é a base, Deus é que é o centro de que alguma coisa é injusta, é culpável ou não é. Aleluia. Eu já quero te dizer, por isso que nós não, aquele que tem fé em Deus, aquele que crê em Deus, crê em Jesus Cristo e diz ter o Espírito Santo de Deus na vida, ele não vive segundo achismos. Eu acho que a Bíblia diz assim, ou então pega um versículo isolado e diz, a Bíblia diz bem assim lá, e eu posso viver assim. Não. O centro é a vontade de Deus. Deus é que diz se alguma coisa é justa ou injusta. É Ele. Isso serve de exortação e consolação para mim e para você. É uma alegria. Os homens não podem nos culpar. Sim, os homens não podem nos culpar das coisas das Escrituras se eles não estiverem baseados nas Escrituras. Eles não podem acusar a nossa fé se eles não tiverem base bíblica. Sim, louvado seja Deus. Do mesmo jeito é uma exortação. Eu e você temos que ter base bíblica para as nossas atitudes, as nossas ações. Sim, devemos nos respaldar na Bíblia, que ela é a perfeita manifestação da vontade de Deus. Eu não vou me aprofundar em baixa crítica, alta crítica das Escrituras, isso aí não convém nesse momento. É um culto de ensino, é um culto saudável, é para ser o mais simples possível para mim e para você, para nós termos a nossa fé fortificada, robustecida, né? Salmo 130, louvado seja Deus. Olha só, é só Deus que declara se alguma coisa é culpável ou não. Versículo de número 3 e 4, Salmos 130, versículo 3 e 4. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, ou seja, injustiças, Senhor, quem poderá viver? Olha aí o salmista, muito inteligente, né? Homem de Deus, ele, olha. Mas contigo, Deus, está o perdão para que sejas respeitado ou temido. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus o único que pode culpar alguém, que pode declarar alguém culpado. Eu sou semelhante a outra pessoa que erra. Como Paulo diz, por que eu julgo alguém? Por que eu condeno alguém? Só porque a prática errada dele é diferente da que eu erro? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Quem é o ser humano? O único que tem o poder de observar iniquidades, se alguém está errado ou não, é Deus. É o único que tem esse poder. Louvado seja o nome do Senhor. E sendo assim, está explicado por que a justificação é tão importante. Agora eu te pergunto, irmão, o que a gente dá pelo resgate da nossa alma diante de Deus? O que a gente poderia pagar? Tem um salmo, eu me esqueci, agora me veio a memória, mas esqueci o nome do salmo. Ele diz o seguinte: o resgate da nossa alma é caríssimo, é muito caro, meu irmão, minha irmã, e os nossos recursos se esgotariam muito antes. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. O resgate da nossa alma é caríssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Não encontrei não. E o Salmo diz assim: o resgate da nossa vida, a redenção nossa é caríssimo. E aqui eu quero já desmistificar novamente uma coisa, uma situação, de que o pagamento da salvação da nossa alma não foi feito para Satanás, não. Isso é mentira. É mentira, e eu vou provar dentro da Bíblia. Êxodo, capítulo de número 23. O resgate, nós não tem nada negócio de devendo para Satanás, não. Isso é mentira. Nós não tem nenhum relacionamento com o maligno, não. É somente, é para Deus, irmãos. Êxodo, deixa eu ver se é o capítulo 23, deixa eu ver. Louvado seja o Senhor. Êxodo, capítulo de número, acho que é o 30. Deixa eu ver. Êxodo, capítulo de número 30. Quem puder abrir a Bíblia aí. Êxodo, capítulo de número 30. Nós não pagamos o resgate da nossa alma, a nossa justificação não foi paga para Satanás, não. Mentira.
Olha aqui, Êxodo capítulo de número 30, e eu até errei, eu peço perdão, falei o nome do inimigo da nossa alma, perdão. Êxodo capítulo número 30 e o versículo do número 12. Quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os encontrares, para que não haja entre eles praga alguma, olha aí o resgate, justificação. Quando os contares, isto dará todo aquele que passar ao arrolamento. Olha aqui, cada um deles dará ao Senhor o resgate. Mas nós sabemos que aqui é temporário, né? Isso aqui foi temporário. O Salmo 49, olha a minha esposa aí, meu irmão, me ajudando aí, ó. O salmo que eu falei aqui, que eu recitei aqui, que os nossos recursos são poucos, já entrando aqui, ó. O resgate da alma foi pago a Deus. O resgate da nossa alma é pago a Deus. Glória a Jesus. O nosso relacionamento é com Deus. Louvado seja o Senhor. Minha mulher está afiada de Bíblia, menino. Olha aí. Minha mulher está só a Bíblia. Salmos 49, versículo 8. Versículo 7, começando. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Meu irmão e minha irmã, a justificação, nós sermos declarados justos, depois de todas as culpas e erros que nós cometemos. Olha aí, rapaz, meu pastor presidente, pastor Evaldo Gomes Teodoro, obrigado, pastor Evaldo, por estar conosco, muito obrigado, me alegrei muito agora. Meu pastor presidente me incentivou nesse trabalho aqui, pedi autorização a ele, como eu falei no início aqui, e eu estou muito alegre. Muito obrigado, pastor Evaldo, por estar conosco. Aqui nós já oramos pelo Senhor, pela vossa família, se adiceta em Gurupi, nosso pastor presidente, e por toda a nossa cidade, como o Senhor sempre nos recomenda. Então, cumprimos aí conforme as vossas recomendações, que são bons e boas. Louvado seja Deus, né? Então, no Salmo 49 diz aqui, olha, o nosso recurso, as nossas bondades, boas ações, justiças. Amém, meu pastor, amém, amém, eu recebo. As nossas justiças, irmãos, não daria para pagar e apagar todas as nossas culpas e os nossos erros que nós cometemos diante de Deus, porque os mandamentos de Deus são preciosíssimos, são benditos os mandamentos do Senhor, e nós ferimos eles, nós os rejeitamos, e nas nossas vidas nós ainda erramos, nós falhamos. Por isso a justificação é tão importante, irmão. Mesmo uma pessoa que serve a Deus, mesmo eu, mesmo você que servimos a Deus, nós ainda vamos errar. Às vezes vamos falar alguma coisa que nós não devíamos, vamos tomar alguma atitude que nós não deveríamos. A Bíblia diz que a opressão faz endoidecer até o sábio. Então assim, irmãos, um mundo difícil de viver e conviver como nós estamos, com certeza nós vamos errar. Por isso a justificação é tão importante, nós entendemos e conhecemos ela. Louvado seja o Senhor. Então deu para entender, o resgate da nossa alma é pago a Deus, foi pago a Deus, e nós sozinhos não damos conta de nos justificar diante de Deus. Por isso que mesmo eu sendo bonzinho, mesmo eu sendo agradável, mesmo ajudando as pessoas, que são coisas aceitáveis diante de Deus, elas não cobrem as nossas culpas, os nossos pecados. Tópico 3, a justificação ela precisa de uma base. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5 e o versículo 18. Nós lemos Romanos aqui no início, foi o texto áureo, capítulo 5 e o versículo 18. Olha aqui: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo de Deus sobre todos os seres humanos para condená-los, assim também por um só ato de justiça, olha aí, foi por causa de um ato de justiça, veio a graça sobre todas as pessoas para justificação de vida. Glória a Deus, aleluia. A justificação, ela precisa de uma base. Nós estamos vendo aqui, ela precisa de uma razão. Lembra o cenário que eu montei no início? A mulher, o homem explica para o seu cônjuge por que tomou aquela atitude, por que tirou alguma coisa do lugar. Então a justificação ela precisa de uma base, ela não acontece assim, sem motivo, não.
Justificação precisa de uma base. Gênesis capítulo 15, o versículo 5 e 6. Gênesis, eu estou mostrando a base que o Novo Testamento cobra, uma base para justificação, e eu vou mostrar no Antigo Testamento também. Vocês não podem ver que eu estou fazendo assim, ó, a Bíblia inteira. Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 15. Os irmãos foram chegando, dê a paz do Senhor para eu cumprimentá-los. Aqui o Facebook não me notifica quem está entrando, viu? Gênesis capítulo 15, o versículo de número 5 e 6, olha só. E creu ele no Senhor, melhor, versículo 5. Então o levou para fora e disse: olha, Abraão, agora para os céus e conta as estrelas, e se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente, a tua descendência. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Viu que a justificação tem uma base? Só que essa justificação, irmãos, se nós vermos, ela é tão fraquinha, essa de Abraão, apesar de ser tão poderosa, mas ela não se compara à do Novo Testamento, da Nova Aliança, ao ponto de Jesus, lá em Lucas, eu esqueci, minha esposa agora vai passar aí, ou qualquer irmão pode colocar aí, eu esqueci, é lá em Lucas, lá onde Jesus conta a parábola, né, do rico e do Lázaro. Teve até uma novela na Record, né, com esse nome, Rico e Lázaro. Lá nós vemos que tinha dois lugares no mundo dos mortos, e ali era distante de Deus. O mundo dos mortos era distante de Deus, e ali tinha um inferno, que eram para as pessoas injustas, porque Deus, ele sabe fazer separação. Tinha para as pessoas injustas, e tinha o seio de Abraão para as pessoas justas, ou justificadas por fé. Mas nós vemos que aquela justificação, ela não conseguia aproximar totalmente de Deus, não conseguia aproximar plenamente de Deus. Então nós vemos que aqui que a justificação, ela precisa de uma base. Eu estou mostrando a justificação na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, melhor dizendo, que ainda não estava estabelecida a Antiga Aliança. Eu não vou entrar nesse assunto. Abraão tinha a Antiga Aliança nele, estava nele, dentro dele a Antiga Aliança. Isso aqui é um mistério, depois eu vou tratar sobre isso. E no Novo Testamento também estou mostrando a justificação, que ela precisa de uma base, irmão. Eu e você precisamos de um motivo, de uma razão para sermos justificados diante de Deus. E aqui eu vou para o tópico 4. A fé é um meio, ela é um processo para que eu consiga alcançar o objetivo, o objeto, a proposta de justificação. Por si só, ter fé não me justifica. Rapaz, minha esposa está fera ali, ó. Lucas 16, versículo 19 a 31, que é do rico do Lázaro, a parábola. Valeu, companheira, auxiliadora. Então, a fé é um meio, mas ela sozinha ela não justifica. Não adianta dizer: eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Não, só isso não te dá justificação. Isso aí é um caminho, é um meio para você ser justificado, declarado justo por Deus, E como nós vemos em Romanos 5:1, nós somos declarados pacíficos, relacionados com Deus novamente. Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu não vou ficar só em Romanos, Gálatas também fala disso. Aqui é Bíblia, irmão. Quem gosta de Bíblia é aqui mesmo. Gálatas capítulo 3, versículo 6 ao 9. Olha aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 6 ao 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, ou seja, através da fé, os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Olha aí, Abraão era crente. Olha só, então a fé é um meio, é um processo pelo qual eu consigo alcançar a justificação. Mas nós vemos aqui que sem Jesus Cristo, sem Jesus,
a nossa fé não valeria nada. Sem Jesus a fé estaria perdida. Porque mesmo que Abraão tivesse sido justificado, ele ia ficar no seio de Abraão, céu, mundo dos mortos, apesar dele ter sido amigo de Deus. As nossas culpas eram muito grandes, meu irmão e minha irmã. E aí nós vamos agora para o quinto tópico para encerrar e acabar. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, ele é o único mérito, ele é a única base de justificação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nome poderoso, maravilhoso. Romanos 5:1, sendo pois justificados pela fé, olha aí, pela fé, através da fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a base. Ao versículo 24 de Gálatas capítulo 3, olha aqui: de maneira que a lei nos serviu de professor, pedagogo, ensinador, tutor, para nos conduzir a Jesus Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. É através de Jesus que vem a nossa justificação. Louvado seja Deus. Ele levou sobre si os nossos pecados no madeiro. Agora eu me lembrei de um versículo muito lindo, está lá em Colossenses, capítulo 2, o versículo 14. Lá diz o seguinte: ele riscou a cédula, o registro da culpa que era contra nós diante de Deus. E sabe onde é que ele cravou? No altar da cruz do Calvário. Parece que tem uma outra parte aqui em Colossenses 2:14, olha aqui: e ele, despojando principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou beber suco e água, por causa dos dias de festa, de lua nova ou do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Meu irmão, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade ou de culto de anjos, metendo-se em coisas que nunca viu, estando inchado na compreensão carnal, e não ligado à cabeça, que é Jesus Cristo, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas ligaduras, vai crescendo e aumentando em Deus. Irmãos, a justificação é única e exclusivamente através dos méritos santos, sacros, como diz em Romanos 5 aqui, através do ato de justiça que Cristo Jesus, olha aqui, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. É somente através de Jesus que está a nossa justificação, que nós somos justificados. E aqui é uma alegria muito grande para mim e para você, sabe por quê? Porque agora nós não precisamos ficar remoendo culpas, como diz o psiquiatra Augusto Curry. Não vamos ser carrasco de nós mesmos, e não vamos deixar ninguém tomar um martelinho de meirinho para condenar as nossas vidas. Assim também aquela pessoa que às vezes ainda não encontrou a Jesus, não confessou a Ele, está preso em pecados e em vícios, você não é juiz para condenar ele. Não somos juízes. Jesus Cristo já pagou todas as nossas culpas na cruz do Calvário. Mas a justificação aqui que diz é de vida. Sabe por quê? 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo número 13. O amor de Jesus Cristo nos constrange, julgando nós assim. Olha aí, o juízo que vem para nós é assim: se Ele morreu por todos nós, logo todos nós já pagamos as nossas culpas, já estamos mortos. Cristo morreu por nós, ressuscitou. Pagando, olha, se um morreu por todos, logo todos morreram. Para que nós agora não vamos viver mais para nós, segundo achismos, segundo os desejos da nossa carne, segundo o desejo dos nossos olhos, segundo a soberba da vida. Não vamos mais viver assim, não, de modo algum. Agora nós vamos viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. Em Romanos capítulo 6, eu não vou voltar lá agora, que é para encerrar, diz que Cristo ressuscitou para nossa justificação. Nós estamos justificados, Ele morreu, Ele pagou as nossas culpas. Vamos abraçar essa justificação, vamos ter a nossa fé
firme e fortificada, para nós não desfalecermos, enlouquecermos com as culpas, com os erros e as dificuldades dessa vida, mas antes usar de base, sustentação, para vivermos uma vida muito mais excelente, uma vida muito mais nobre, uma vida bíblica, baseada na fé que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Meu irmão e minha irmã, eu te agradeço, obrigado pela sua paciência, por ter dado vez e voz à palavra de Deus, por ter prestado culto divino ao Senhor aí na sua casa, através dessa mídia social. Deus abençoe a todos os envolvidos que compartilharam, que vão compartilhar, que vão estar aqui conosco nos próximos trabalhos que vamos realizar enquanto tiver aí esse lockdown aqui municipal, e eu ainda não olhei, mas parece que também é estadual, tá? Estejamos todos reunidos e juntos para celebrarmos culto ao Senhor nosso Deus. Nesse momento eu quero encerrar, eu quero agradecer, olha aqui o auxiliar Denilson, missionária Célia, obrigado por ter estado conosco, meu pastor presidente, pastor Evaldo, sua família, obrigado pelo carinho de ter estado conosco, a todos que sustentaram e suportaram até esse momento, a minha esposa, a irmã André, obrigado, aos irmãos e irmãs, congregados e membros da congregação Monte Oreb, vocês que fizeram essa casa de oração ser o que é, que são a razão de podermos servir a Deus nessa casa de oração. Deus nos abençoe de uma forma especial, conceda êxito e vitória. Nesse momento eu